Olá, pessoal! Dando continuidade à disciplina de reparos estruturais, o meu objetivo nesta aula é apresentar os principais processos necessários durante a execução de um reparo em estrutura metálica. Dentre os vários processos, veremos o de dobra de chapa, assim como o de tratamento térmico e prendedores e furação. Já vimos anteriormente diversos aspectos sobre corrosão e como a proteção superficial é uma aliada no controle e prevenção da mesma. Mais adiante, veremos informações sobre a selagem e como esses processos são fundamentais na execução de um reparo em estrutura metálica. Por definição, dobra é um processo de fabricação em que uma ferramenta exerce uma força sobre a superfície da chapa, alterando a sua forma. Operações de dobra são utilizadas para dar forma a peças e perfis metálicos. No processo de dobra, alguns parâmetros são fundamentais, como conhecer a espessura da chapa que será dobrada, o ângulo do perfil e o seu complemento, chamado de ângulo de dobra, assim como o raio de dobra. Olhando com mais atenção a dobra, notamos a existência de uma linha neutra, chamada assim pois acima dela temos a compressão no material e abaixo dela a tração. Na linha neutra ocorre a máxima tensão de cisalhamento. No processo de fabricação das chapas, temos o processo de laminação. Neste processo, um parâmetro importante é o sentido de laminação, já que dele surgirão outros parâmetros como a largura da laminação, representada pelo parâmetro LT, de long transverse, em inglês, e a espessura da laminação, indicada pelo parâmetro ST, de short transverse, em inglês. Se olharmos atentamente tabelas como essa, veremos que valores de tensão de escoamento, representada pelo parâmetro FTY, e Ultimate FTU, variam ligeiramente conforme a direção de laminação dado por L ou transversal a ela, no caso LT. Mas e aí, toda vez que formos dobrar uma chapa para executar um reparo, devemos nos preocupar com o sentido de laminação da chapa? Felizmente não, já que os manuais de reparos estruturais, o SRM, trazem tabelas nas quais apenas duas informações serão as entradas para executarmos a dobra de uma chapa: a espessura da chapa e a condição do material, que normalmente são como recebida, tratada termicamente, envelhecida naturalmente, recozida ou então na condição zero. Desta forma, teremos como saída da tabela um raio mínimo de dobra, com o qual, sem nos preocuparmos com o sentido de laminação, teremos a garantia que a dobra da chapa será feita sem o surgimento de trincas. Como dito anteriormente, os manuais apresentam essas informações no formato de tabela. No exemplo aqui do SRM do Boeing 767-300, a tabela com raios mínimos de dobra estão contidas na ata 51, seção 30, assunto 01. Já no caso do SRM do Super Tucano, por exemplo, os raios mínimos de dobra estão contidos na referência 513100. No caso do SRM do Fokker 100, os raios mínimos de dobra estão contidos na referência 512102. Já no caso do SRM da família A320 da Airbus, o processo de dobra e as tabelas de raios mínimos estão contidas na referência 512611. Essas referências são fundamentais, pois devem constar nos registros de manutenção, incluindo a revisão do manual vigente no momento da execução do reparo, como forma de garantir o dado técnico aprovado correto
e a rastreabilidade das informações. Em alguns casos, o fabricante pode optar por não inserir as tabelas em seu manual, mas referenciar um dado técnico aprovado que pode ser utilizado no processo de dobra de chapas. Vejamos então como isso funciona na prática. Devemos iniciar identificando a espessura da chapa indicada no procedimento de reparo, assim como o material da chapa e sua condição. Neste exemplo, trata-se de uma chapa de alumínio da liga 2024, tratada termicamente na condição T3. Com essas informações em mãos, precisamos determinar qual o raio mínimo de dobra dessa chapa. Observando a tabela adequada ao tipo de material indicado no procedimento de reparação e sabendo qual é a espessura da chapa, encontraremos na tabela a informação 4T, ou seja, neste caso, o raio mínimo de dobra será obtido multiplicando-se a espessura da chapa, indicada por T, por 4. Neste exemplo, dado que a espessura de chapa é de 1,6 mm, teremos que o raio mínimo de dobra a ser executado seja de 6,4 mm. Durante a execução, podemos preparar um corpo de prova e aferir se o raio executado respeita o raio mínimo utilizando um gabarito de raio. Por exemplo, podemos ajustar o equipamento para executar um raio de 7 mm, o qual supera o valor de raio mínimo obtido anteriormente através da tabela. Sendo assim, poderemos dobrar a chapa sem nos preocuparmos com o sentido de laminação dela e o surgimento de trincas na dobra. Aqui vemos outro exemplo de tabela na qual são apresentadas informações sobre materiais na condição tratada termicamente. Aqui um exemplo de tabela para materiais que foram envelhecidos naturalmente. E aqui um exemplo de tabela para materiais que estejam na condição zero. Esta condição zero, ou também muitas vezes dita como condição O pelos mecânicos de manutenção, merece um comentário adicional. Por exemplo, se formos dobrar uma chapa com 1 mm de espessura, o raio mínimo de dobra para uma chapa 2024 T3, ou seja, tratada termicamente, será de 3 vezes a espessura da chapa, ou seja, 3 mm no nosso exemplo. Para esta mesma espessura de chapa, porém na condição zero, o raio mínimo de dobra será de apenas uma vez a espessura da chapa, ou seja, um raio mínimo de apenas 1 mm no nosso exemplo. Muitas vezes trabalhamos com chapas na condição zero por serem mais fáceis de serem conformadas ou dobradas, mas com o ônus de incluirmos uma etapa a mais no processo de reparação, que será o tratamento térmico da chapa após a sua dobra. Obrigado a todos e bons estudos!